O namorado da minha irmã me chamou de aproveitadora na minha própria festa, então eu deixei ele falar. Depois pedi um jantar de R$ 25.000, coloquei na conta dele e esperei. Sou auditora contábil forense. Ele nunca percebeu que estava caminhando para uma auditoria na qual jamais passaria. É aqui que a história realmente começa, e você não vai querer perder o que acontece. Certifique-se de estar inscrito para acompanhar até o fim. Estamos sempre curiosos. De qual lugar do mundo você está nos assistindo hoje? Conta pra gente nos comentários. A aura de luxo absoluto não é apenas uma aura. É uma atmosfera pensada nos mínimos detalhes. Tem cheiro de dinheiro velho, peônias frescas e um leve toque amanteigado vindo das cozinhas que promete perfeição. Os tetos são dourados, as taças de cristal são tão finas que parecem vibrar de tensão. E o silêncio é a coisa mais cara da sala. Um silêncio profundo e abafado, quebrado apenas pelo murmúrio das conversas e pelas notas distantes e melancólicas de um violoncelo solo. Esse foi o lugar que escolhi para comemorar. Por 15 anos, dediquei minha vida a um único objetivo: virar sócia. Aos 36 anos, eu era a pessoa mais jovem da história do meu escritório a conseguir isso. Não era só um título, era uma validação. Era a armadura que eu tinha construído para mim mesma, peça por peça meticulosa. Desde que nossos pais faleceram, me deixando aos 22 anos para criar minha irmã Júlia, que tinha 14, esta noite deveria ser o ápice dessa jornada. A minha festa, o meu presente. A sala privativa que eu tinha reservado era um nicho de luxo discreto, com vista para o famoso jardim iluminado pela lua do restaurante. Eu tinha convidado as pessoas que importavam. Minha irmã Júlia, que parecia radiante e ansiosa, doida para impressionar. Meu amigo mais antigo, Lucas, um advogado corporativo cuja lealdade era tão afiada quanto seus ternos sob medida. E por insistência da Júlia, seus dois amigos, Mateus, um investidor de criptomoedas que não piscava há 20 minutos, e Sofia, uma blogueira de lifestyle que já estava tirando mais fotos do prato de pão do que das pessoas. E então tinha o Alexandre. A Júlia o trouxe como acompanhante, um cara que eu estava conhecendo pela primeira vez. Minha primeira impressão foi um turbilhão de alertas vermelhos. Os dentes dele eram brancos demais, o bronzeado artificial muito laranja, o perfume agressivo demais. Era um perfume que não apenas entrava em um ambiente, ele colonizava o lugar. Ele usava um terno que tentava desesperadamente parecer feito sob medida, mas a tensão nos ombros o entregava como um aluguel de luxo. Ele era barulhento, não tinha parado de falar desde que chegaram, jogando termos como sinergia, disrupção e minha próxima rodada de investimentos. Ele era, como a Júlia me informou sem fôlego, um empreendedor de fintech. Eu tinha me afastado só por um momento. Eu era anfitriã e estava pagando por tudo. A conta já ia ser astronômica, e eu saí da sala privativa para consultar o Marcelo, o maître, sobre o champanhe. Queria trocar a excelente garrafa que eu tinha encomendado por uma safra realmente espetacular que eu tinha anotado na carta de reservas deles. Era um ato de autocelebração silencioso e poderoso. Quando voltei, o violoncelo tinha acabado de começar uma nova sonata. Entrei na nossa sala privativa com um sorriso no rosto, pronta para o brinde. E congelei. O Alexandre estava no meu lugar. Ele tinha saído da cadeira dele e se enfiado no lugar vazio na ponta da mesa. O meu lugar. Ele estava encostado para trás com um sorrisinho de dono do mundo no rosto, um braço apoiado no encosto da cadeira. A Júlia parecia mortificada, com o rosto pálido. Alexandre, essa é a cadeira da Isabela, ela disse. Ele deu uma risada, um som curto e seco. Olhou bem nos meus olhos, com um olhar que brilhava com uma espécie de confiança predatória. Ah, Isabela, eu estava mesmo me perguntando onde você tinha se metido. Ele disse com uma voz alta o suficiente para ser ouvida pelas mesas vizinhas. Ele pegou o meu guardanapo dobrado, olhou para ele e o jogou no prato vazio ao lado dele. Este lugar não é para aproveitadoras. O mundo de repente entrou em um foco nítido, as notas do violoncelo, o ar amanteigado, o tilintar distante dos talheres. Tudo ficou silencioso.
O rosto do Lucas passou de um distanciamento divertido para uma fúria fria e silenciosa. Ele até começou a se levantar da cadeira. Mateus e Sofia deram uma risadinha, sem saber se era uma piada, mas ansiosos para ficar do lado do cara que parecia estar no comando. E a Júlia? A Júlia olhava para o nada, com os olhos arregalados, presa entre a admiração por esse novo cara chamativo e a lealdade a mim. O silêncio dela foi a parte mais dolorosa. Olhei para o Alexandre. Vi o terno alugado, o relógio falso, a necessidade desesperada de validação. Ele achava que isso era um jogo de poder, achava que estava estabelecendo sua dominância sobre a irmã mais velha chata. Achava que era o lobo e eu era a ovelha. Não senti raiva, não senti ódio, senti um clique. Foi o clique frio, silencioso e satisfatório de uma fechadura se encaixando no lugar. Era a sensação que eu tinha no trabalho um segundo antes de resolver um caso. O momento em que o emaranhado bagunçado de números se resolvia em um padrão único, simples e esmagador. Ele tinha me chamado de aproveitadora. Eu, Isabela, a nova sócia, no restaurante que eu tinha reservado, na festa que eu estava pagando. Dei a ele um pequeno sorriso forçado. Não disse uma palavra, apenas acenei com a cabeça. Um único e deliberado aceno de queixo. A traição não foi o insulto. Eu conseguia lidar com insultos. A traição foi o silêncio paralisado da minha irmã, a prova de que esse cara já tinha cravado as garras nela. E o insulto? O insulto foi apenas o sinal verde que eu precisava. O silêncio ficou denso e pesado. O sorriso de Alexandre se alargou. Ele achou que tinha vencido. Achou que meu silêncio era submissão, meu aceno um ato de rendição. Ele tinha acabado de cometer o maior erro de cálculo da vida dele. Me afastei da mesa, do rosto em pânico da minha irmã e da raiva mal contida do Lucas. Cruzei o olhar com o Marcelo, o maître, que estava parado perto do arco. A expressão dele era de puro horror profissional. Ele tinha visto toda a troca de farpas. Caminhei até ele. Meus saltos não faziam barulho no tapete macio. Ele se moveu para me encontrar, o rosto uma máscara de preocupação educada. Senhora, ele sussurrou, minhas mais sinceras desculpas. Tem algo que eu possa... Sim, Marcelo. Eu disse em voz baixa, mas firme. Não olhei para trás, para a mesa. Não precisava. Eu podia sentir os olhos deles em mim. Parece que a dinâmica da festa mudou. Decidi que vou jantar separada. Ele piscou, momentaneamente pego de surpresa. Separada, senhora? Sim, no lounge, talvez perto do piano. Estou a fim de algo um pouco mais tranquilo. O alívio dele era palpável. Eu estava oferecendo a ele uma saída, uma forma de aliviar a tensão sem fazer uma cena pública. Ele era um profissional e reconhecia outra. Certamente, senhora. Uma excelente escolha. O lounge é muito confortável. Ótimo, eu disse. Por favor, certifique-se de que meus convidados na sala privativa, todos eles, sejam tratados com todo o mimo. Deixe que tenham tudo o que desejarem. O champanhe que eu selecionei, os vinhos da reserva, o menu degustação completo. Não poupe despesas. E a conta, senhora? Ele perguntou, a voz mal passando de um sussurro. A conta, eu disse, será resolvida. Não se preocupe com isso. Ele me deu uma reverência curta e respeitosa. Por aqui, senhora. Ele me escoltou pessoalmente do nicho privativo através do salão principal até o bar lounge adjacente. Era igualmente luxuoso, mas mais íntimo. Madeira escura, poltronas macias de veludo e um pianista incrível tocando um prelúdio suave. E mais importante, era separado do salão principal apenas por uma série de grandes arcos abertos. Eu podia vê-los. Eles podiam me ver. Sentei-me em uma mesa pequena, posicionada perfeitamente. Eu tinha uma visão clara do Alexandre, que agora comandava as atenções, rindo alto e preenchendo o meu lugar com sua presença odiosa. Meu celular vibrou. Tirei da bolsa. Uma mensagem da Júlia. Isabela, o que você tá fazendo? Volta pra cá. Ele só tava brincando. Você tá me envergonhando. Envergonhando ela. Não, me desculpa. Não, você tá bem? Meus dedos apertaram o celular. Vi a Sofia e o Mateus levantarem as taças para o Alexandre. Vi ele acariciar a mão da Júlia. Desliguei o celular.
Outra vibração, desta vez do meu smartwatch. Uma mensagem do Lucas. Você tá bem? Tô pronto para virar essa mesa e acabar com isso. Digitei uma única e curta resposta. Fica. Assiste. Nenhuma palavra. Preciso de uma testemunha. Me ajeitei na poltrona de veludo, enquanto a música suave do piano me envolvia. Um garçom se aproximou instantaneamente. Senhora, algo para beber? Olhei para o outro lado da sala, para o homem rindo no meu lugar. Ele achava que tinha tomado o meu espaço. Achava que eu era a aproveitadora, a contadora quieta e chata que só estava indo de carona. Achava que eu era um detalhe irrelevante na minha própria vida. Ele não sabia o que um auditor contábil forense faz. Nós não olhamos apenas para os números. Olhamos para a história que os números contam. Encontramos a mentira escondida nos livros contábeis, a fraude enterrada nas notas de rodapé. Seguimos o dinheiro, e o dinheiro sempre, sempre diz a verdade. O Alexandre achava que era o protagonista, mas tinha esquecido de uma coisa fundamental. No meu mundo, os números nunca mentem, e eu já tinha tirado a medida dele. A verdade é que passei a vida inteira tirando a Júlia de enrascadas. Nossa relação não era só de irmãs, era de guardiã e protegida. E era assim há 14 anos. Quando nossos pais morreram naquele acidente de carro, eu tinha 22 anos e estava nas provas finais da minha faculdade de economia. A Júlia tinha 14, um desastre de hormônios adolescentes e luto cru, não processado. Eu tinha uma oferta de emprego, uma passagem para um programa de trainee em uma grande empresa em São Paulo. Recusei. Fiquei, terminei a faculdade na universidade local e aceitei um emprego de baixo escalão em um escritório de médio porte na nossa cidade. Fiz isso para que a Júlia pudesse ficar na escola dela, com os amigos, para que uma parte da vida dela continuasse estável. Paguei pelo aparelho dela, pelo vestido de formatura, pelo primeiro carro, e quando chegou a hora da faculdade, também paguei por isso. Ela queria estudar gestão de eventos, um curso que parecia prometer apenas uma vida de insegurança financeira. Paguei mesmo assim. Quando ela se formou e decidiu abrir a própria agência de coordenação de eventos, fui eu quem financiou o início. Paguei pelo site, pelos cartões de visita e pelos primeiros 6 meses de aluguel do escritório, quando ela fez um orçamento desastroso para um casamento de alto padrão e ficou R$80 mil no vermelho. Fui eu quem silenciosamente pagou a dívida com o buffet e o florista só para salvar a reputação dela. Ela não é uma pessoa ruim, é apenas influenciável. Absorve as personalidades de quem estiver ao redor. Tem uma necessidade desesperada e dolorosa de ser vista, de ser especial. E essa necessidade a torna uma vítima perfeita. Eu escolhi a auditoria forense exatamente porque sou o oposto. Não sou influenciável. Sou sólida. Não gosto de caos ou ambiguidade. Encontro uma paz profunda, quase espiritual, na verdade imutável de um balanço patrimonial. Não dá para mentir para um livro caixa, não dá para encantar uma planilha. Os números são os números e a conta sempre fecha. Então, quando a Júlia mencionou o Alexandre pela primeira vez há 4 semanas, os sinais de alerta não apenas se ergueram. Foram praticamente um desfile militar. Ele é incrível, Isabela. Ela exclamou no telefone. É um empreendedor de fintech. É um gênio. Vai abrir o capital na bolsa este ano e vai me levar para Dubai no ano novo. Empreendedor de fintech. O próprio termo é um clichê, um guarda-chuva para qualquer cara com um notebook e uma mesa alugada num coworking. Abertura de capital é o canto da sereia de quem está perpetuamente quebrado. A coisa que as pessoas dizem quando não tem nada para mostrar. Isso é maravilhoso, Júlia, eu disse, já abrindo uma nova aba no navegador. Ele é tão generoso. Me mandou essa foto do relógio novo dele. É um Patek Philippe. Dá para acreditar? Ela me mandou a foto. Era uma falsificação boa, uma falsificação excelente. Mas eu conheço os números. O número de série visível no fecho era um modelo comum em réplicas de luxo. Um dono de verdade de um Patek nunca seria tão cafona a ponto de mandar foto de um fecho, de qualquer forma. Nem precisei contratar um detetive particular. Fiz isso sozinha durante meu horário de almoço. Levou menos de 90 minutos. O nome dele era Alexandre Torres.
A Alexandre Ventures Ltda, sua suposta empresa de fintech, estava realmente registrada. No entanto, tinha sido colocada em liquidação 2 meses antes por falta de pagamento das taxas anuais. Uma taxa de R$ 1.500. Não é um bom sinal para um cara que está prestes a abrir o capital na bolsa. O carro dele, a reluzente Maserati preta com a qual ele passava para pegar a Júlia, um leasing com juros altíssimos, atualmente com 3 meses de atraso e correndo risco de busca e apreensão. O endereço dele? Um aluguel de curto prazo num prédio alto, o tipo favorito de quem tem o nome sujo e precisa parecer bem-sucedido. E aí encontrei os dados reais. 2 sentenças pendentes contra ele de ex-sócios por fraude eletrônica. Uma série de processos menores em tribunais. Um score de crédito que eu, como profissional, chamaria de abismal. Eu nem sabia que a pontuação podia cair tanto. Ele não era só um péssimo namorado, era um predador, era um parasita financeiro. E estava rondando a Júlia porque achou que ela vinha de uma família rica. Ele estava certo, mas escolheu a irmã errada. Ele viu o trabalho autônomo dela, o apartamento lindo para o qual eu tinha sido fiadora, e viu um alvo fácil. Ele me viu, a irmã mais velha quieta, a contadora chata, como uma aproveitadora, um apêndice. Ele não percebeu que eu sou o cofre. O insulto dele esta noite não foi apenas mal educado. Foi um erro tático. Ele entrou no meu mundo, na minha celebração, e me deu a única coisa que eu precisava para agir: uma justificativa. Sentada naquela poltrona de veludo, com as notas do piano me envolvendo, senti os últimos resquícios de dor pessoal evaporarem, substituídos por uma fria concentração profissional. Aquilo não era mais um jantar em família, era uma auditoria, e eu estava prestes a executar um confisco de bens em grande escala. O garçom voltou, uma presença silenciosa e eficiente. "Senhora, uma bebida para começar?" "Sim, obrigada", eu disse. Minha voz estava calma, minhas mãos perfeitamente firmes. "Mas antes preciso fazer um acordo especial." Me inclinei um pouco para a frente, adotando um tom conspiratório, quase de brincadeira. "Estamos fazendo um joguinho esta noite. Meus convidados na sala privativa, o cavalheiro na ponta da mesa, Alexandre. Ele fez questão de bancar tudo. Ele é bem tradicional." O garçom assentiu com expressão neutra. Ele já tinha visto de tudo. "Eu", continuei, "vou pedir meu jantar aqui, mas preciso que você faça uma coisa por mim. Tem que abrir uma conta nova, separada, e tem que colocar no nome dele." Ele pareceu hesitar. "Senhora, isso é muito irregular." "É?" Coloquei a mão na bolsa e tirei não o meu cartão de crédito, mas uma nota novinha e bem dobrada de R$ 500. Deslizei-a sobre a mesa. "Apenas entre na brincadeira. É uma surpresa para ele. Ele adora grandes gestos. Por favor, certifique-se de que essa conta fique completamente separada até o fim da noite." Os olhos do garçom foram da nota para o meu rosto. Ele viu o corte de alta costura da minha blusa de seda, a calma confiança nos meus olhos. Ele assentiu e os R$ 500 sumiram. "Como desejar, senhora. O que posso lhe trazer?" Essa era a fase investigativa. Eu não estava apenas pedindo comida. Estava montando um caso. Estava construindo meticulosamente uma conta tão perfeitamente e dolorosamente cara que iria desmascará-lo simultaneamente e servir como justiça poética. "Vamos começar com o caviar Ocetra", eu disse, apontando para o cardápio. A seleção imperial, a grande. Eu sabia pela minha leitura inicial que custava R$ 3.000. "Uma excelente escolha", ele disse, impassível. "E para beber? Estou com vontade de um tinto muito especial. Vocês ainda têm o Chateau Petrus 1990? As sobrancelhas dele dispararam para cima. Esse não era um pedido qualquer. Era o vinho tinto mais caro da carta deles. Uma garrafa que guardavam para verdadeiros conhecedores com bolsos sem fundo. "Sim, senhora, nós temos." "Uma garrafa, por favor. Não uma taça." Eram R$ 15.000. Para o prato principal, continuei. "Vou querer o Wagyu A5 com certificado Kobe, é claro.
a porção inteira de 250 gramas e acompanhamentos de purê de batata trufado e creme de espinafre com alho assado. Mais R$ 2.500. Eu estava fazendo a conta de cabeça. 3.000 mais 15.000 mais 2.500 dava R$ 20.500. Não era o bastante. E quer saber? Eu disse. Estou comemorando. Por favor, me traga uma dose de conhaque Louis XIII, aquele envelhecido por 50 anos. Vou beber Ricard. Bom, vou beber Ricard agora. Por que esperar? Pronto. O conhaque de R$ 4.000 a dose. O total final, incluindo os acompanhamentos, a água engarrafada, os 20% de taxa de serviço automáticos numa conta tão alta para uma pessoa só, ia chegar quase exatamente aos R$ 31.500. Era um número perfeito, lindo e devastador. O garçom apenas fez uma reverência. Imediatamente, senhora. Meu celular vibrou de novo na mesa. Lucas. Ele acabou de falar para Sofia e para o Mateus que vai levar eles para Dubai no jato particular dele no mês que vem. O Mateus está perguntando se o jato tem carteira de criptomoedas. Peguei o telefone e respondi. Perfeito. Ele está cavando a própria cova. Eu só estou entregando a pá. Pousei o celular e olhei para o outro lado da sala. Eu conseguia ver o nicho privativo. O Alexandre estava rindo, um som alto e escandaloso que perfurava o silêncio elegante do restaurante. Estava gesticulando, contando uma história. A Júlia olhava para ele, o rosto uma máscara de pura adoração. Ela estava completamente sob o feitiço dele. A minha vantagem não era um documento, não era um segredo que eu podia sussurrar, era ele. Era o ego sufocante e desesperado dele. A necessidade de ser visto como um figurão, um apostador alto, o homem no comando. Ele tinha arrancado de mim o papel de anfitriã e eu simplesmente ia deixá-lo cumprir os deveres. O garçom voltou, primeiro com o conhaque numa taça bojuda que parecia prender a luz, depois com uma bandeja de prata, trazendo o caviar numa tigela de cristal sobre o gelo. A cerimônia do sommelier decantando o Petrus 1990 foi uma peça de teatro linda e silenciosa. Tomei um gole de conhaque. Era como beber fogo aveludado. Comi uma colherada de caviar. Estava salgado e perfeito. Eu estava sozinha numa mesa para um, comendo a refeição mais cara e satisfatória da minha vida. E cada mordida tinha gosto de vitória. A primeira parte da armadilha estava armada. A parte seguinte exigia paciência. Pela hora seguinte, conduzi minha auditoria no conforto do lounge. Saboreei cada pedaço da carne de Kobe, que era tão macia que derretia na língua. Degustei o Petrus, um vinho que realmente tinha gosto de história e poder. Observei o pianista e observei a mesa. Do meu ponto de vista privilegiado, vi a performance na sala privativa. Vi o Alexandre pedir mais uma rodada de uísque de R$ 500 a dose para a minha mesa, na minha conta. Vi ele apoiar o braço no encosto da cadeira da Júlia, o paletó do terno alugado repuxando desajeitadamente. Vi ele tentar envolver o Lucas numa conversa de homem para homem sobre finanças. E vi as respostas educadas e gélidas do Lucas. O Lucas, fiel à sua palavra, era a testemunha perfeita. Não estava apenas observando, estava sutilmente instigando o Alexandre, fazendo perguntas pontuais. Um IPO de fintech, Alexandre? Isso é impressionante. Os obstáculos regulatórios devem ser imensos. Como vocês estão lidando com a CVM? Eu quase podia ver a fumaça saindo da cabeça do Alexandre lá do outro lado da sala. A CVM? Um bando de dinossauros. Eles não entendem de disrupção, cara. Eles não me entendem. Era o momento. Meu prato estava limpo, minha taça vazia. Fiz sinal para o garçom. A conta, por favor, eu disse. Pro Alexandre. Ele voltou em instantes, trazendo a pequena capa de couro preta. Ele a colocou na minha mesa com a solenidade de um diplomata. Eu abri. A conta detalhada era uma obra de arte. Caviar Ocetra Imperial, R$ 3.000. Chateau Petrus 1990, R$ 15.000. Wagyu A5. Kobe, R$ 2.000. Purê trufado, R$ 500. Creme de espinafre, R$ 500. Conhaque Louis XIII,
R$ 4.000. Subtotal, R$ 25.000. Impostos, R$ 2.050. Serviço automático 20%, R$ 4.500. O garçom tinha cometido um erro. Ele tinha adicionado o serviço ao subtotal, não ao vinho. Não, espera. Olhei mais de perto. Não tinha. O meu subtotal estava errado. Os acompanhamentos eram R$ 500 cada. O total no final da página era de R$ 31.550. Meu coração não entrou em pânico. Ele cantou. Era ainda melhor. Não peguei a caneta para assinar. Não tirei o meu cartão. Apenas fechei a capa. Obrigada, eu disse ao garçom. Agora, por favor, pegue isso e adicione à conta principal da sala privativa. Mesa 12. Como havíamos combinado. O garçom, que tinha sido tão profissional, finalmente demonstrou uma falha. Estava nervoso. Senhora, uma cobrança tão alta para ser adicionada à conta de outra mesa sem a assinatura deles. Você tem razão, eu disse. Tirei meu Amex Black da bolsa, o pesado cartão de metal. Eu o coloquei na bandeja. Esse é o meu cartão. Meu nome é Isabela. Fui eu quem reservou a mesa 12. Fui eu que garanti a reserva com esse mesmo cartão. Os olhos dele se arregalaram. Ele tinha entendido. O cavalheiro naquela mesa, continuei, apontando com o queixo para o outro lado do salão, é o Alexandre. Ele gentilmente fez questão de cobrir tudo esta noite. Fez questão disso quando tomou o meu lugar e me chamou de aproveitadora. Você viu? Ele é o anfitrião. O garçom olhou para o Alexandre, que bem naquele momento estava tentando acender um charuto na sala de jantar para não fumantes, apenas para ser impedido por um garçom que passava. Parece que ele está gostando do papel, eu disse com um sorriso sutil. Por favor, adicione esta nota à conta dele. Eu jamais sonharia em privá-lo do prazer de pagar pela minha refeição. O garçom olhou do convidado odioso para a mulher quieta e poderosa segurando o cartão Black. Ele fez a sua escolha. Certamente, senhora. A capa e minha ordem silenciosa estavam nas mãos dele. Essa foi a primeira revelação. Observei o garçom caminhar em direção à sala privativa. Ele não apresentou a conta. Apenas se aproximou do Alexandre, que agora estava recostado, expansivo e bêbado do próprio ego. O garçom murmurou algo. Alexandre nem olhou, apenas sorriu. Achou que estavam pedindo permissão para mais uma garrafa, mais uma rodada. Fez um aceno de mão, um gesto rápido e magnânimo. Claro, claro, manda ver. O garçom fez uma reverência e se afastou. A nota de R$ 31.500 estava agora oficialmente transferida para o destino iminente de Alexandre. Alexandre se inclinou e beijou a Júlia. Achava que era o rei do mundo. Tomei um gole de água e esperei a auditoria ser concluída. O jantar estava chegando ao fim. Na sala privativa, os pratos tinham sido retirados e a mesa estava cheia de taças vazias. Alexandre estava dominando a conversa, a voz ficando mais alta, as mentiras mais grandiosas. Estava tentando impressionar Lucas, o único na mesa que era seu superior intelectual e profissional. Lucas, meu amigo, balbuciou Alexandre, meus advogados são uns inúteis. Preciso de um tubarão como você. Minha fintech é avançada demais. A CVM está tentando me fechar. Eles não entendem. Tentam sufocar a inovação. Lucas, interpretando seu papel à perfeição, inclinou-se para a frente. A CVM? Isso é grave, Alexandre. Qual é o núcleo da tecnologia de vocês? Algoritmos de IA na blockchain. Os dois, exatamente. É um novo algoritmo preditivo revolucionário. Vai mudar tudo. Esse era o meu sinal. O caso que eu estava construindo não era só sobre a conta do jantar. Era hora de apresentar as outras provas. Eu estava sentada no lounge, mas não tinha ficado parada. Eu estava com o notebook aberto, discretamente apoiado no colo. Meus dedos voaram pelo teclado. Abri o arquivo que tinha montado sobre a Alexandre Ventures LTDA. Eu tinha os documentos de liquidação, tinha as 2 denúncias de fraude dos ex-sócios, com os nomes e os valores que perderam. Tinha a intimação para a audiência dele no tribunal por uma conta de R$ 8.000 numa lavanderia que ele não tinha pago.
Anexei tudo num novo e-mail. Digitei o endereço do Lucas no campo de destinatário. Assunto: o currículo do Alexandre. Ele não está sendo investigado pela CVM. Ele está sendo processado por uma lavanderia. Ele não é um inovador. É um réu. Os sócios originais dele adorariam saber onde ele se meteu. Veja os anexos. Fique à vontade para compartilhar. E cliquei em enviar. Do outro lado do salão, vi o celular do Lucas acender na mesa. Ele pegou, deu uma olhada na tela. A expressão dele não mudou, mas o olhar ficou mais afiado. Leu o e-mail, rolando a tela com os polegares. Um sorriso lento, quase imperceptível, tocou os cantos da boca dele. Ele pousou o telefone e olhou para o Alexandre. Alexandre, que fascinante, disse o Lucas, a voz cortando a névoa do ego do Alexandre. Você mencionou seus sócios. Sabe, o mundo é pequeno. Eu estava justamente lendo sobre um caso de fintech. Uns caras que levaram um golpe de quase 500 mil reais do próprio sócio. Um caso de fraude eletrônica. Por acaso você não conhece a Alexandre Ventures Ltda, conhece? A sala ficou completamente, absolutamente silenciosa. A cor, que estava tão viva no rosto do Alexandre, sumiu, deixando transparecer o bronzeado artificial laranja. Ele parecia um balão murchando. Eu não sei do que você está falando, ele gaguejou. A Júlia finalmente falou com a voz trêmula. Lucas, por que você está dizendo isso? Isso é horrível. Alexandre, do que ele está falando? O Alexandre, encurralado, fez o que todo covarde faz. Atacou. Eu não sei! Ele gritou, levantando-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Isso é calúnia. É uma armadilha. Ele apontou o dedo trêmulo direto para mim, sentada do outro lado do lounge. Ela colocou essas coisas na sua cabeça. Aquela aproveitadora. Ela envenenou você contra mim. O encanto foi quebrado. O segundo golpe, mais potente, tinha acertado em cheio. A Júlia olhou para o Alexandre, mas a adoração tinha sumido. No lugar dela havia um horror novo, crescente e nauseante. Ela olhou para o Lucas, seu mais antigo amigo da família, um advogado que não mentiria, e olhou para mim, a irmã que nunca, nunca a tinha decepcionado. Alexandre, ela sussurrou, do que ele está falando? Não é nada, amor, ele disse, tentando retomar o controle, tentando ajeitar o paletó alugado. Ele só tá com inveja. Estão todos com inveja da gente. Mas a dúvida já estava lá. O caso estava montado. As provas tinham sido apresentadas. Tudo o que restava era a sentença final. E como se fosse combinado, Marcelo, o maître, começou a caminhar em direção à mesa deles, com a conta final consolidada descansando numa capinha de couro preto. Era o momento da verdade, o último lançamento no livro-caixa. Marcelo se aproximou da mesa privativa com a solenidade sombria de um juiz do Supremo. Ele segurava a capa de couro com as duas mãos. O Alexandre, na tentativa desesperada de recuperar seu status de macho alfa no terno alugado, viu a conta chegando. Ele a viu como sua chance de retomar o controle, de colocar o Lucas e a mim nos nossos devidos lugares. Deixa comigo, ele anunciou, levantando-se. Um verdadeiro empreendedor sempre banca tudo, bota tudo no meu cartão. Ele arrancou a capa das mãos do Marcelo antes mesmo que o maître pudesse apresentá-la. Ele tentava impressionar, mostrar que não precisava nem olhar o valor. Mas ele olhou. Ele abriu a capa de couro. A reação não foi barulhenta. Foi uma implosão interna profunda. A arrogância, o sorrisinho, a confiança de fintech. Tudo se dissolveu instantaneamente. O rosto dele, que estava pálido, ficou de um branco pálido doentio. Parecia que ia passar mal. Ele mexeu na capa, puxando a longa nota fiscal detalhada. Viu os menus degustação, viu as várias garrafas de vinho, e então, no final, viu a transferência, a conta separada do lounge. Caviar Ocetra Imperial, R$3.000. Chateau Petrus, 1990, 15 morsanarrages. Wagyu A5 Kobe, $2.000. Acompanhamentos, R$500. Cognac Louis XIII, $4.000.
subtotal $31.550, incluindo impostos e serviço. Viu o total geral, um valor muito acima dos R$ 45 mil. O quê? O que é isso? Ele sibilou, a voz um sussurro em pânico. Tentava manter o tom baixo, mas o terror dele era palpável. Essa cobrança de R$ 31.500, tá errado, é uma fraude. Marcelo, sempre profissional, não piscou. Senhor, essa é a conta do lounge. A senhora aceitou a cobrança meia hora atrás. Nós a registramos. Eu achei que fosse, sei lá, outra garrafa de vinho. Alexandre estava frenético agora, os olhos disparando para todos os lados. Ele me viu ainda sentada calmamente no lounge observando. Essa era a última defesa dele. Saiu furioso do nicho, com a conta apertada no punho e marchou até a minha mesa. O restaurante inteiro, o salão principal e o lounge caíram em silêncio. O pianista parou no meio de um arpejo. Você! Ele cuspiu, jogando a conta na minha mesa. Você fez isso! Você pediu essas coisas! Você tem que pagar! Essa era a minha vez. Sequei lentamente os lábios com o guardanapo, dobrei-o e coloquei na mesa. Levantei-me, alisando a blusa. Eu estava calma. Eu estava pela primeira vez na noite inteira, perfeitamente em paz. Caminhei até a mesa privativa, com Alexandre me seguindo como uma criança birrenta e derrotada. Parei no espaço vazio na ponta da mesa. O meu espaço. Você tem razão, Alexandre, eu disse. Minha voz era baixa, mas ecoava no ambiente mergulhado em silêncio. Fui eu quem pediu, e estava, aliás, delicioso. Olhei para ele. Nenhuma raiva, nenhuma emoção, apenas observação. Mas você disse, e cito textualmente, este lugar não é para aproveitadoras. Uma aproveitadora, por definição, é alguém que pega as coisas sem pagar. Eu sou a anfitriã, Alexandre. Eu estou pagando pela sala inteira. Você tomou o meu lugar. Você me insultou. E então acrescentei. Aí você fez questão de cobrir tudo. Eu simplesmente deixei. Isso é uma armadilha. Ele gaguejou com as mãos tremendo. Tirou a carteira do paletó. Era um objeto chamativo, cheio de logotipos. Puxou um cartão. Não um cartão black, mas um cartão dourado brega de uma startup qualquer. Paga, eu disse. Vai lá, paga a conta. Você é o empreendedor. Você é o cara que está prestes a abrir o capital. Isso deveria ser dinheiro de pinga para você. Me inclinei um pouco na direção dele. A menos, é claro, que esse cartão seja só para fazer cena, igual o relógio, o terno e o carro. Você não pode. É engraçado, continuei, minha voz como uma lâmina. Para um empreendedor de fintech, sua empresa parece não ter ativos. E o seu score de crédito? Bom, digamos apenas que é abaixo do ideal, 412 na última vez que chequei. Isso nem é um número, é um pedido de socorro. O sangue fugiu do rosto dele. Era o momento da exposição total. Isso é ilegal! Você não pode saber dessas coisas. Sou auditora contábil forense, Alexandre. O meu trabalho é descobrir as coisas que as pessoas tentam esconder. É isso que eu faço. Ele respirava com dificuldade, encurralado. Olhou para a Júlia, mas ela estava encarando o prato com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para o Lucas, que sorria com um sorriso frio e sutil. Tá bom! Ele gritou de forma estridente. Arrancou a capa das mãos de Marcelo, jogou o cartão chamativo dentro e bateu com força de volta na bandeja. Passa essa porcaria. Marcelo, com o rosto de pedra, levou a capa até uma maquininha próxima. Passou o cartão. Todos esperamos. O bip-bip-bip da máquina processando o número e então o som que todos estávamos esperando. Um bip agudo, alto e definitivo. Recusado. A voz de Marcelo era plana. Senhor, o cartão foi recusado. A palavra recusado ficou suspensa no ar, mais pesada e devastadora do que qualquer insulto. Era um ponto final, um julgamento definitivo. A compostura de Alexandre virou pó. Não foi um desmoronamento lento, foi uma explosão.
Isso é ridículo! Ele gritou, a voz falhando. Essa máquina tá quebrada! O sistema de vocês está com problema! Vocês estão tentando me roubar! Ele vasculhou a carteira e jogou outro cartão, um cartão de débito comum, na direção do garçom. Tenta esse. Marcelo nem precisou ir até o terminal. Ele estava com uma maquininha sem fio agora. Inseriu o cartão. Bip, bip, bip. Recusado, senhor. Alexandre estava hiperventilando. Olhou para a Júlia, o rosto uma máscara de súplica e raiva desesperada. Júlia, amor, me dá o seu cartão. Eu te devolvo tudo. O sistema dele está... Júlia nem levantou o olhar. Apenas balançou a cabeça, com os ombros tremendo enquanto soluçava no guardanapo. Tinha acabado, desmascarado, auditado, vazio. Em um último e patético ato de rebeldia, Alexandre jogou a capa na mesa, fazendo o comprovante de recusa voar. Não vou pagar por isso. É um golpe. E com isso, virou as costas e saiu correndo do restaurante. Ele não apenas saiu, ele fugiu, empurrando um garçom que carregava uma bandeja de champanhe e disparando pelas pesadas portas de carvalho para a noite. Não disse adeus, nem sequer olhou para trás para a minha irmã. O silêncio que ele deixou foi profundo. Júlia desabou completamente, caindo em um pranto convulsivo. Sofia e Mateus, os dois puxa-sacos, ficaram de boca aberta, já calculando a distância social deles daquele desastre. Deixei o silêncio baixar por um momento, então agi. Me aproximei do Marcelo, que parecia profundamente traumatizado. Tirei o meu pesado cartão Amex Black da bolsa. Minhas mais sinceras desculpas pela cena, Marcelo. Eu disse alto o suficiente para ser ouvida por toda a sala. Por favor, passe este para a conta inteira, a sala privativa e a cobrança do lounge. Dei uma olhada no total. E, por favor, adicione 30% de gorjeta pelo transtorno. Sua equipe foi maravilhosa. Marcelo olhou para o cartão, depois para mim, e sua máscara profissional retornou, inundada de alívio. Imediatamente, senhora. Obrigado. Enquanto ele registrava o pagamento de fato, me aproximei da mesa. Lucas já estava acariciando as costas da Júlia, tentando confortá-la. Sentei-me na cadeira ao lado dela, não na ponta da mesa, bem ao lado dela. Não disse, eu te avisei. Não disse, eu sabia. Apenas me sentei. Tirei o cabelo do rosto dela manchado de lágrimas. Estendi meu lenço de seda limpo. Vamos, eu disse baixinho. Vou te levar para casa. Lucas assentiu, levantando-se. Eu cuido deles, ele disse, apontando para Sofia e Mateus, que pareciam prontos para dar no pé. A festa acabou. O caminho para o meu apartamento no táxi foi silencioso. Júlia chorou pelos primeiros 10 minutos. Um choro cru, doloroso, humilhante. Eu fiquei lá, uma presença sólida ao lado dela, deixando ela desabafar. Quando entramos, fiz um chá para ela. Ela sentou no meu sofá, encolhida, parecendo pequena e tão jovem. Você sabia? Ela sussurrou finalmente com a voz rouca. Eu suspeitava. Corrigi gentilmente. Ele confirmou. O rosto dela se contorceu de novo. Você me fez parecer tão idiota. Você me humilhou. Não, Júlia. Eu disse, sentando-me de frente para ela. Minha voz era firme, mas não grosseira. Eu não te humilhei. Ele humilhou. Ele mentiu para você. Usou você. Era um predador e você era a presa dele. Eu impedi que ele terminasse o serviço. Eu o desmascarei. Isso não é humilhação. É libertação. Ela olhou para mim, os olhos dela buscando os meus. O score de crédito dele, você sabia mesmo? Um pequeno sorriso tocou meus lábios. 412. Um empreendedor de fintech que não consegue pagar uma taxa de registro de R$ 1.500. Os números nunca mentem, Júlia. As semanas seguintes foram difíceis. Júlia estava com o coração partido, mas, mais do que isso, estava profundamente constrangida. Ela teve que se desvincular dele, o que acabou sendo fácil, já que ele sumiu, deixando para trás uma montanha de dívidas e alguns sócios furiosos. Mas algo tinha mudado. Ela voltou a vir jantar no meu apartamento, não por obrigação, mas porque queria. Nós conversamos pela primeira vez. Conversamos de verdade.
Ela me falou das inseguranças dela, do medo de não ter sucesso como eu. Eu falei para ela do meu medo de decepcioná-la, de não ser capaz de protegê-la. A história termina cerca de um mês depois daquele jantar. Estávamos no meu escritório comendo pizza que pedimos. Júlia estava no meu notebook me ajudando a organizar uns arquivos. Ela tinha perguntado se podia me ajudar com algum trabalho mais leve. Ela estava fazendo uma checagem. Isabela, ela disse com a voz séria, esta nota fiscal do buffet pro caso Silva tá superfaturada. Eles cobraram 120 horas de equipe, mas os registros de segurança que você recuperou mostram apenas 80. Levantei o olhar da minha tela. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Ela me olhou com um sorriso idêntico ao meu. Ele era um idiota, né? Um completo e total idiota. Concordei. Ainda bem que você não é uma aproveitadora, ela disse, levantando a fatia de pizza dela. Nunca, eu disse, brindando a minha fatia com a dela. O caso estava encerrado, os livros estavam equilibrados e pela primeira vez eu sabia que minha irmã estava finalmente, verdadeiramente segura.